Agentes da Polícia Federal em Alagoas cumpriram hoje mandados judiciais aqui em Maceió e em mais 4 municípios do estado de Alagoas durante uma operação que visa apurar possíveis desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e também do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Na Secretaria Estadual de Educação, os detalhes todos nós vamos trazer agora com Bruno Protásio, que vai explicar para a gente como tudo isso aconteceu. Ao vivo, Bruno Protásio, nos atualize. Boa tarde. Olá, Wilson, boa tarde, um abraço, boa tarde para todo mundo que está ligado agora no Fique Alerta. Exatamente, os mandados foram cumpridos em Maceió, também em mais 4 municípios de Alagoas, Boca da Mata, Rio Largo, São Miguel dos Campos e Arapiraca. E destes, inclusive, 8 foram em empresas, 13 em residências e uma na Secretaria, um deles na Secretaria de Educação do Estado. Até o momento do balanço que nós temos dessa operação que segue em andamento, foram 13 prisões já confirmadas. E para trazer detalhes desta operação, nós vamos conversar agora com o delegado da Polícia Federal, chefe da Delecor, Dr. Jorge Eduardo Ferreira de Oliveira. Doutor, muito boa tarde. Essa investigação começou em abril deste ano, apura justamente fraudes no transporte escolar aqui de Alagoas. Mas quais são esses tipos de fraude? Quais são esses procedimentos investigados? Boa tarde. Eu costumo dizer que se divide em 2 momentos muito específicos, né? A gente tem a fraude ali no momento anterior à contratação, que é durante o processo de contratação, ou por dispensa emergencial, ou por uma dispensa regular de licitação, ou por uma contratação por apostilamento, que foi uma figura que a gente identificou em um dos processos, ou até mesmo pela via do pagamento por indenização. Tá? Esse é um momento que a gente verifica a primeira fraude, que é na modalidade eleita para a contratação e também na inobservância de requisitos formais, né? Dentro desse processo de contratação, como na fraude clara e evidente em relação, por exemplo, às propostas de preços apresentadas por empresas concorrentes que possuíam identidades, valores semelhantes, diagramação semelhantes, que indicariam ali um direcionamento. Esse é o primeiro momento, a primeira grande fraude detectada. Certo? A segunda se dá na execução dos contratos, né? Uma vez contratadas essas empresas, a prestação dos serviços era em desacordo com os termos contratuais. Então nós tínhamos ali uma subcontratação de 100% do objeto do contrato, ou seja, a empresa que foi contratada, ela não tinha condições de prestar o serviço por ela mesma, porque ela não tinha capacidade para isso, não tinha sequer 3 veículos em seu patrimônio, e era obrigado a contratar novas empresas à revelia dos termos contratuais, que não permitiam. Então você já começa ali a precarização dos serviços. Em alguns casos a gente observou uma quarteirização, a empresa terceirizada contratando uma outra empresa, e a coisa só ia piorando. Nós tínhamos ali também a subcontratação por qualidade, né? Quando você tem ali um objeto contratado e entrega algo inferior. Né? Vou dar um exemplo muito claro. Vocês têm que colocar no contrato um ônibus com ar-condicionado, com 60 assentos para as crianças com cinto de segurança. E você entrega um ônibus sem ar-condicionado, com 30 assentos e sem cinto de segurança, de forma absolutamente precária para o transporte de um aluno. Então você acaba economizando na prestação do contrato, superfaturando esse valor, porque você não vai ter que pagar por aquilo. Então isso foi observado em praticamente todos os processos. Então, faltou fiscalização em todas as etapas da contratação até a execução. E sobre a participação, então, dos servidores, das pessoas envolvidas, dos presos até o momento, como é que se dava essa participação deles? São servidores concursados, a maioria não? Bom, cada um teve o seu grau de responsabilidade, né? Alguns servidores tiveram uma importância maior dentro da organização e outros servidores uma importância menor, mas todos eles são corresponsáveis pelo resultado que nós observamos nessa investigação. Tá? Desde aquele servidor que deixou de observar ali a existência de uma falha técnica, de um conluio entre as empresas, algo que era gritante aos olhos para qualquer um ali que observasse o processo licitatório,
também aquele que deixou de verificar que os serviços estavam sendo mal prestados e que insistiam de que o processo estava sendo executado da forma correta. Assim como aqueles que insistiam também em negligenciar as orientações dadas pela própria Procuradoria-Geral do Estado e estimular, insistir na contratação dessa empresa, de uma determinada empresa, à revelia dessas orientações, né? Apesar de que a Procuradoria, de forma reiterada, indicou que aquela contratação não poderia ocorrer de uma determinada maneira, eles sempre buscavam apresentar uma nova proposta, fazer com que aquela empresa acabasse sagrando a vencedora dentro desses processos licitatórios. Através disso, pelo montante estimado primeiro que foi passado para a gente, de 8,5 milhões de reais, podendo chegar até mais de 20 milhões de reais envolvidos nesse desvio dos recursos, isso já pode ser precisado do quanto está sendo foi desviado nesse processo? Muito bem. A Controladoria Geral da União, ela analisou 18 processos de pagamento, tá? Dentro desses 18 processos de pagamento, se chegou a este valor de superfaturado, né? De sobrepreço e superfaturamento. Esse valor, efetivamente, é um valor perdido, né? É um valor desviado dentro do contexto da execução do contrato. E restavam ainda outros processos de pagamento que não puderam ser analisados porque não foram entregues pela Secretaria da Educação quando demandada na ocasião da fiscalização da Controladoria. Estimou-se, com base nos primeiros processos, né, que o valor poderia chegar a 21 milhões caso a razão continuasse a mesma. Se os mesmos desvios que foram observados nos 18 permanecessem na mesma razão, a gente teria um valor de 21 milhões. Então, esse valor de 21 milhões é um valor estimado. O que quer dizer que pode chegar a um valor muito maior, ou a gente também pode ter patamares menores de valores desviados nesses outros processos que ainda devem ser analisados. A investigação ainda continua com esses processos que vão ser investigados e analisados daqui para frente, uma atendida também, né, doutor? Bom, na verdade, a investigação ela apenas começou, né? No momento que a gente deflagra uma operação policial desta monta, que a gente apreende um volume tão grande de material, tanto documentos quanto informática, né, mídias digitais e tudo mais, além da quebra de sigilo bancário, fiscal, que são decorrentes também dos efeitos da decisão judicial, a gente tem aí um horizonte muito grande para trabalhar. Então, há indicação de que essa investigação, ela deve durar ainda por um bom tempo e pode, de repente, seguir e chegar a outros patamares, alcançar novas pessoas, né? Doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço mais uma vez ao doutor Jorge, delegado da Polícia Federal, que esclareceu, trouxe esses detalhes da operação, que neste momento a gente volta a frisar, 13 pessoas foram presas desde o início da manhã desta terça-feira. Eu volto com você no estúdio, Wilson. Gente, olha, em relação à operação Casmurros, que nós mostramos no início do programa, a Secretaria de Estado da Educação, ela informou por meio de nota que a empresa de transporte escolar Bioética, que é investigada pela Polícia Federal, ela foi desabilitada de processo administrativo pela Agência de Modernização da Gestão de Processos em 2017. Entretanto, a decisão judicial obrigou o Estado a reincluí-la no certame. Adiante, em dezembro de 2018, com um processo licitatório do mesmo ano em curso, a empresa Bioética, mais uma vez, foi à Justiça e conseguiu decisão em caráter liminar para obrigar o Estado a manter o seu contrato. Em março, foi proferida uma decisão judicial em primeira instância, determinando novamente a manutenção do contrato sob pena em não cumprimento de pagamento de multa diária. Vale ressaltar que a Procuradoria-Geral do Estado recorreu de todas as decisões buscando defender o interesse público. Os servidores públicos do Estado de Alagoas, no exercício de suas funções, cumpriram decisões judiciais. Decisões judiciais à parte, vale enfatizar que desde 2015 a intenção do Estado sempre foi reduzir a dependência de empresas terceirizadas. Para tanto, as seguintes iniciativas foram tomadas. Primeiro, prioridade absoluta para a municipalização dos recursos do transporte escolar, o que resultou na adesão de 80% das cidades alagoanas ao Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar. Segundo item, a Secretaria da Educação comprou 100 ônibus para o transporte escolar com recursos próprios.
reduzindo as contratações terceirizadas. A aquisição foi feita mediante adesão à ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nas mesmas condições do Programa Federal Caminhos da Escola. Isso possibilitou o atendimento a 100% das escolas da cidade de Maceió. Terceiro item, além dos ônibus, um processo seletivo simplificado foi realizado para selecionar motoristas para a frota própria. Quarto item, outro forte indicativo é a redução da despesa com transporte escolar terceirizado. Em valores atualizados, em 2014, foram gastos mais de 69,5 milhões de reais com o serviço, enquanto que em 2018 foram pagos 37,6 milhões. Em 2019 foram gastos 19 milhões e meio até agora. Por diversas vezes houve paralisação de transporte escolar por parte da empresa contratada, alegando atraso de pagamento, colocando os estudantes contra a secretaria como meio de chantagem para acelerar o recebimento de parcelas. Diante do exposto, decisões judiciais, trabalho do Estado para reduzir a terceirização e a prática de chantagem por parte da empresa, fica evidente que o Estado tem defendido o interesse público, o que significa garantir o transporte escolar público de qualidade para os estudantes. Seguimos inteiramente à disposição dos órgãos de controle para todo e qualquer esclarecimento. Finaliza a nota da Secretaria de Educação.